Olá, hoje iremos falar sobre a CITREP referente à Semana Epidemiológica 42, que vai do dia 12 de 10 de 2025 a 18 de 10 de 2025. E iremos abordar síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, arboviroses, intoxicações, sarampo, febre amarela, coqueluche, alerta ambiental e febre maculosa. Sobre síndrome gripal no Distrito Federal, nas últimas semanas, o DF registrou uma queda no número de atendimentos por síndrome gripal. É fundamental reforçar medidas de prevenção, incentivar a vacinação e manter os cuidados básicos de higiene. Cada ação individual ajuda a reduzir a pressão sobre o sistema e garante que os serviços de saúde possam atender a todos com qualidade. Um dado preocupante das últimas semanas vem das unidades sentinelas responsáveis pelo monitoramento da síndrome gripal no Distrito Federal. Cerca de 40% delas não alcançaram o número mínimo de coletas das amostras estabelecido pelo Ministério da Saúde, apenas 5 por semana. Esse descumprimento compromete a qualidade da vigilância que deve ser realizada nas unidades sentinelas. O gráfico apresenta a distribuição dos vírus respiratórios identificados em pacientes com síndrome gripal atendidos por unidades sentinelas no DF em 2025, por semana epidemiológica. Observa-se um destaque para o rinovírus, responsável por mais de 500 casos, seguido pelo SARS-CoV-2 e pelo vírus sincicial respiratório. A maior atividade viral foi registrada entre as semanas 17 e 22. Um dado relevante é que 40% das amostras apresentaram resultados inconclusivos ou não detectáveis, o que pode indicar limitação nos testes ou a circulação de outros vírus respiratórios. Essas informações são essenciais para orientar as ações de saúde pública e acompanhar a dinâmica das síndromes gripais ao longo do ano. Tratando-se de síndrome respiratória aguda grave, no Brasil, na última atualização, verifica-se que 15 unidades da federação registram incidência de SRAG em nível de alerta, risco ou alto risco nas duas últimas semanas, até a semana epidemiológica 41. Dentre elas, 10 também apresentam tendência de crescimento no longo prazo. Já nos UFs que mantêm incidência elevada, mas sem tendência de aumento, o cenário ainda reflete os efeitos da recente temporada do vírus influenza A e VSR, que seguem em declínio na maior parte do país. A análise da incidência e mortalidade por SRAG no país, estratificada por faixa etária, revela um padrão importante. Crianças menores de 2 anos apresentam as maiores taxas de incidência em comparação às demais faixas etárias, enquanto os idosos acima de 65 anos são os que mais evoluem para óbito em decorrência das síndromes respiratórias. Até a semana epidemiológica 41, os vírus respiratórios mais presentes nos casos de SRAG foram o rinovírus, responsável por 36% das infecções, seguido pelo influenza, com 19%, e pelo SARS-CoV, com 15%. Quando se observa a mortalidade, o perfil se altera. O SARS-CoV-2 aparece como principal agente associado aos óbitos, representando 51% do total, seguido pelo rinovírus, com 15%, e pelo vírus da influenza, com 18%. Isso mostra que, embora o rinovírus seja mais incidente, o SARS-CoV-2 vem sendo o vírus com maior impacto em termos de gravidade e letalidade. No que se refere à dengue no Brasil, os dados monitorados das últimas 4 semanas epidemiológicas mostram um total de 40.821 casos prováveis, representando um aumento de aproximadamente 1,1% em relação à semana anterior. Quanto ao coeficiente de incidência, observa-se que o Espírito Santo continua apresentando maior valor, 54 casos por 100 mil habitantes, seguido do Acre, 44,7, Goiás, 40,6, São Paulo, 28,7, DF, 28,7, Paraná, 28,4, Rio Grande do Norte, 27,3 e Mato Grosso, 27,2. Esses estados permanecem entre as unidades da federação com os maiores coeficientes de incidência nas últimas 4 semanas, com destaque para o aumento dos indicadores no Acre e em Goiás, que apresentaram maior número de casos em relação à semana anterior. No período atual, foram registrados 2 óbitos por dengue, ocorridos nos estados de Goiás e Rio Grande do Norte, representando uma redução de 50% em relação à semana anterior, quando haviam sido notificados 4 óbitos nos estados do Pará, Alagoas, Rio Grande do Norte e São Paulo. De modo geral, os dados indicam uma ligeira elevação no número de casos prováveis, mas uma redução no número de óbitos, sugerindo manutenção da circulação viral com discreta melhora no cenário de gravidade.
No que se refere à chikungunya no Brasil, tomando como referência as últimas 3 semanas epidemiológicas, soma-se um total de 2.412 casos prováveis, representando uma redução de aproximadamente 9,4% em relação à semana anterior, quando haviam sido registrados 2.663 casos prováveis. Tratando-se do coeficiente de incidência para essa doença, o estado com maior valor continua sendo Mato Grosso do Sul, com 13,2 casos por 100 mil habitantes, mantendo-se como o estado com maior coeficiente entre as semanas analisadas. Em seguida, destacam-se os estados de Alagoas, Rio Grande do Norte e Mato Grosso. De modo geral, observa-se uma tendência de redução no número de casos prováveis e no coeficiente de incidência, indicando possível desaceleração na transmissão do vírus da chikungunya no país. Com relação aos casos de Oropouche no Brasil, até o momento, são 11.978 casos confirmados, representando um aumento discreto de aproximadamente 0,01% em relação à semana anterior. O estado que apresenta o maior número de casos continua sendo o Espírito Santo, com 6.324, seguido do Rio de Janeiro, com 2.503, Minas Gerais, 1.367, Ceará, 714 e Paraíba, 647. Com relação à febre amarela na Colômbia, até a semana epidemiológica 42, houve um aumento de um caso e um óbito em relação à semana epidemiológica anterior. Até o momento, são 113 casos e 47 óbitos acumulados no ano, sendo o município com maior número de casos e óbitos Ataco, seguido de Vila Rica e Prado. Sobre febre maculosa, o estado de Minas Gerais continua registrando novos casos. Até o momento, são 33 casos, 12 em investigação e 5 óbitos confirmados. Na segunda-feira, dia 13/10, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde Regional de Montes Claros encaminhou um alerta epidemiológico às secretarias municipais de saúde sobre a circulação da bactéria Rickettsia no município de Montes Claros. A bactéria responsável pela transmissão de febre maculosa foi encontrada em amostra de carrapato coletada neste mês na região. Com relação ao cenário do sarampo nas Américas, até a semana epidemiológica 42, já são 11.758 casos acumulados. O país que apresenta o maior número de casos é o Canadá, com 5.060. O México é também o país que mais acumulou óbitos, sendo 21 até o momento. Diante desse cenário, é fundamental manter a cobertura vacinal atualizada e reforçar a vigilância ativa, pois a vacina é a forma mais eficaz de prevenir o sarampo e evitar novos surtos nas Américas. No Canadá, já são 5.060 casos no ano. Houve um aumento de 36 casos, 0,7%, em relação à semana epidemiológica anterior. A província com o maior número de casos é Ontário, com 2.381, seguido de Alberta, com 1.921. O perfil dos casos segue o mesmo. A maioria ocorre em crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, com distribuição equilibrada entre sexo masculino e feminino. Além disso, 88% dos infectados não têm histórico de vacinação ou desconhecem seu histórico vacinal. No México, até o momento, são 4.645 casos. A província do México com maior incidência é Chihuahua, com uma taxa de 110,2 casos por 100 mil habitantes. O Paraguai também tem registrado um aumento no número de casos. Das semanas epidemiológicas 29 até a 42, foram confirmados 49 casos e 3 ainda estão em investigação. A principal faixa etária acometida é de 1 a 4 anos. Tratando-se da situação de coqueluche no Peru, são 2.953 casos acumulados em 2025, com um aumento de 5,2% no número de casos em relação à semana passada. O departamento com maior número de casos é Loreto, com 2.236 casos, que acumula também o maior número de óbitos, taxa de incidência e de mortalidade. Com relação à situação de coqueluche no México, até a semana 40 de 2025, são 1.557 casos confirmados, com um aumento de 6,6% em relação à semana anterior. Na semana 40, foram 19 casos suspeitos. As províncias que apresentam maior número de casos continuam sendo Chihuahua, Cidade do México e Novo Leão. Sobre os casos de intoxicação por metanol no Brasil, atualmente são 44 casos em investigação em São Paulo, 23 em Pernambuco, no Mato Grosso do Sul, 2, Paraná, 2, Bahia, 1, Espírito Santo, 1 e Minas Gerais, 1.
Cabe ressaltar que a intoxicação por metanol é de notificação compulsória, portanto, todos os casos suspeitos devem ser notificados em até 24 horas para serem investigados. Com relação aos casos de intoxicação por metanol no Brasil, até 17 de outubro eram 87 casos em investigação, 46 confirmados e 8 óbitos. O estado que concentra a maior quantidade de casos confirmados e óbitos é São Paulo, com 38 confirmações e 6 óbitos. Em relação ao alerta ambiental do DF, a previsão para a semana 43 indica manutenção da qualidade de ar entre N2, moderada, e N3, ruim. As chuvas esparsas previstas devem ajudar a reduzir temporariamente os poluentes, mas não eliminarão o risco para grupos vulneráveis. O IQ-Air deve oscilar próximo à linha de corte entre N2 e N3, com tendência de leve melhora no fim de semana. A condição segue de atenção para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas, que podem sentir tosse seca, irritação e cansaço. A população em geral continua fora da faixa de risco, mas é recomendável evitar atividades físicas intensas ao ar livre nos horários de maior concentração dos poluentes. O Distrito Federal registra aumento no número de focos de incêndio em outubro, ainda acima da média histórica desde 1998. Apesar disso, as chuvas ocorridas nessa semana contribuíram para reduzir o número de focos ativos detectados por satélite. A melhora, porém, não elimina o alerta ambiental e de saúde pública, pois o risco permanece elevado com a vegetação ainda seca. A fumaça das queimadas continua afetando a qualidade do ar, podendo causar tosse seca, irritação nos olhos e cansaço respiratório. Por fim, a empresa Ouro Verde concluiu a retirada dos 62,8 mil metros cúbicos de lixo que desmoronaram sobre o córrego Santa Bárbara, em junho. O material foi isolado em célula impermeável e seguem ações previstas no TAC com a SEMAD, com o esvaziamento das lagoas de chorume. Apesar da melhora, a água do córrego ainda está contaminada, com benzeno e manganês acima dos limites do CONAMA, e continua imprópria para uso. Obrigada por assistir até aqui. Os autores são Clara Feitosa, Fernanda Pinheiro, Iana Lins, João Vitor, Camila Araújo, Márcio Luiz. Revisores: Jonas Lotufo Brant e Luísa Souza.